Retornamos com o nosso convidado, o jornalista, sociólogo, fazendo doutorado, Rogério dos Santos. É muito comum se falar no Brasil, dizer não há racismo. Não, no Brasil não tem racismo. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, existe também o perjúrio racial. São duas formas diferentes. O racismo, ele é coletivo. É um ranço que vem de muito tempo. Dizem, eu não sou racista, mas tem certo... Não, até certo ponto. E o perjúrio racial. Todos dois são vistos dentro da lei, tem punição dentro da lei. Que punições são essas? E qual a diferença entre um e outro? É assim, no meu modo de ver, tudo é racismo, né? Que até para abrandar a lei inventou um termo, injúria racial. Injúria racial. Então, o que acontece? Acontece que racismo é um crime inafiançável. Não tem como. Vai preso direto. Não tem fiança. Não tem. Já a injúria tem menos gravidade, acontece o processo, mas é a mesma coisa. Porque a injúria é mais pessoal, no caso? A injúria é mais pessoal e mais leve. Mais leve. Tipo, assim como a menina, aquela torcedora do Grêmio do Macaco, né? Levou como uma injúria racial. Uma injúria racial. Mas, né, no Brasil, até hoje, ninguém foi preso por racismo, né? Que é uma grande questão que o pessoal do movimento negro está debatendo com a OAB, né? Por causa dessa questão, assim. Aquilo que está acontecendo hoje, né, e voltando ao Brasil, o Brasil sempre diz que é um país democrático em todos os sentidos, não debate essas questões. Mas, né, a gente sabe-se que no Brasil existe o racismo velado. Se perguntar se existe racismo no Brasil, todos vão dizer sim, tem. Quem é racista? Não, ninguém lembra. Ninguém se manifesta. Então, isso é algumas coisas assim do enquadramento. Então, o enquadramento, a pessoa chama de macaco, né? Diz que não é gente, como tem um caso de uma médica que fez no aeroporto no Nordeste, que foi filmado, ela dizendo isso, que negro não é gente, que negro tem que morrer de fome. Tudo isso é racismo puro, classificado. Sem dúvida. Nas leis, mas o delegado não enquadrou como injúria e ela vai responder. Então, no Brasil hoje, a questão do racismo, existe essa lei e eles fizeram essa questão de injúria racial, né, que é dúbia, né, porque para enquadrar o racismo, eu já enquadro quando chamo uma pessoa de macaco, que não é gente, que tem que morrer de fome, né? Merece. É racismo. Não tem injúria racial. Eu acho que injúria racial é alguma coisa até aquela que a menina fez no jogo. Porque ela estava, torcida toda, quem acompanha jogo sabe, ela foi no volume e disse, tenho certeza que ela não é racista, sabe? Que ela fez uma injúria racial, deve ser penalizado como injúria racial. Mas em outros casos, racismo. Mas aqui no Brasil não tem ninguém condenado. Desde que começou a lei em 1995 até agora, que ela foi primeiro em 1988 com a nova Constituição, mas ela foi qualificada em mais ou menos 1995, 1998. Né? Mas ninguém foi preso por racismo. E quando isso acontece, o racismo, sempre há uma válvula de escape. Né? Sempre se procura uma alternativa, algum paliativo, mas na realidade ninguém assume. Não, ninguém assume, até por causa de pena e da penalidade da sociedade. E a dificuldade também que nós temos hoje em dia, tu vê, poucos nós vamos encontrar um juiz negro, alguém de grande proeminência social negro, porque eu acredito que mesmo que a gente diga, não, eu não sou racista, não há racismo no Brasil, as pessoas têm uma certa resistência a aceitar que nós não temos, nós somos um país multirracial.
Nós temos todas as raças e nós temos que aceitar todos igualmente, porque não existe a diferença porque a cor, porque tu é negro, existe uma diferença? Não existe. Tem a mesma dor, tem o mesmo sentimento, tem os mesmos anseios, os mesmos sonhos. Então eu acredito que nós ainda vamos chegar lá, vai demorar. Nós vamos ter muitos zumbis por aí, né? Realmente essa questão do Brasil, mistura de raças, é muito complicada, assim. Que, como já diz aquela música, né? Todo, né? Tem um sangue crioulo. Mas, né? Como até na Semana da Consciência, que a gente sai para conversar, eu tive uma conversa muito legal com o pessoal do ensino médio do Sinodal daqui de Montenegro, onde um menino teve a coragem de dizer assim, olha, que eu falei dos exemplos, né? Que o negro sempre é suspeito, né? Com certeza. Se for pobre, negro e mora na periferia, tá ralado. Né? Então sempre tem alguma coisa. Então o negro sempre é suspeito. E ele diz assim, infelizmente ele diz assim, olha, é que a gente é educado nesse formato. A gente é educado. Ele disse, olha, se eu ver um negro, eu já vou ficar assim, ó, meio ressabiado. E ele disse, e quem me roubou um celular foi um branco. Daí então, mas assim, ó, é uma educação que a gente tem que discutir. Então a gente está no Fora de Quadro, que é esse programa de questão de educação. Eu, por exemplo, quando eu estudava, os livros didáticos só aparecia, não tinha essa teoria. Faziam eu muito inferior, né? Eu achava que os negros eram tudo burro e não fugiam. E hoje, né, pela história recontada, já nos livros didáticos, já está diferente as questões. Um pouco diferente, mas ainda não muito. Exatamente, mas a gente já vê que o negro sempre se revoltou. Né? Nunca aceitou passivamente. Não, nunca aceitou, desde a saída da África até aqui. Então, cada negro que vinha, cada 10 negros que sobreviviam 3. Sim, pelas péssimas condições. Não, eles eram separados, os melhores, eram os mais fortes, mas por suicídio. Né? Eles se suicidavam muito porque eles não aceitavam a escravidão. Com então certeza. eles preferiam, né, a questão. Então a questão de mulheres assim era bem claro. Aí depois de um certo tempo de adaptação, porque eles não tinham nem a questão da comunicação, porque eles separavam. Né? As tribos, porque até hoje a Somália está há 50 anos em guerra civil. Negros contra negros, exatamente. Irmãos contra irmãos. E a tribo que vence, ela escraviza os perdedores. Os perdedores. Tá. Isso acontecia quando os primeiros negros foram enviados para outras terras, foram comprados. Os brancos iam até os portos. Trocavam por armas. Trocavam por armas. E eles já estava marcado. Este assim, assim, assim. Tem que separar. Vinham nos navios negreiros separados por língua. Eles não falavam a mesma língua. A dificuldade de comunicação. Isso também auxiliava para que eles não se unissem contra o seu opressor. Então, havia toda uma política nesse sentido. Então, veja bem, o negro foi desde o início massacrado naquilo que ele tinha de mais precioso, que era a liberdade dele. Exatamente. Tu ficar sem a tua liberdade, tu imagina. Então, vivia livre na África. Então o movimento deles apropriado assim é muito interessante na questão de adequação e adaptação dos negros, né? Porque eles tinham uma outra religião, eles misturaram a religião católica. Inclusive, com a nossa. É assunto para mais um programa, 2 ou 3, por quê? O que aconteceu? Eles não podiam professar a religião deles. Então, eles se adaptaram à religião do branco. Eles botaram outros nomes nos deuses deles e faziam até de conta que eram os mesmos deuses do branco. Então, veja bem. Isso aí é muito bacana. Assim, tem a da questão do sacrifício, né? Que todo mundo fala, o negócio do sacrifício. Algumas tribos da África participam do sacrifício, mas no Brasil também tem coisas muito, muito interessantes, assim, que eles pediam um cabrito ou uma ovelha, enfim, e eles só pegavam a carcaça e
puxadas, porque eles faziam serviço, porque o resto da carne eles levavam para lá para fazer a carne de sol ou o charque, para eles terem uma alimentação mais, porque eles não tinham uma alimentação tão rica de proteína. Né? Bom, eu conversei com o Rogério dos Santos, nós poderíamos conversar durante horas, porque ele tem muito assunto, uma pessoa muito letrada, muito bom ter conversado contigo. E nós estamos sempre à disposição e vamos te convidar outras vezes. Não te convidei na Semana da Consciência Negra, porque vocês estavam assoberbados. Pesquisei daqui e dali e me disseram, impossível. Então, aproveitando o Dia Internacional da Abolição da Escravatura, veja bem, precisa ter datas marcadas. O que é importante deveria por si só existir, mas a ONU teve que instituir o Dia Mundial ou Internacional da Libertação dos Escravos, 2 de dezembro. Então, muito obrigada, Rogério. Foi muito bom ter estado contigo. Eu que agradeço a oportunidade, estaremos sempre à disposição. Até a próxima semana com o 100 Giz.